Olá, vamos ao próximo capítulo do livro Como Deus Pode e Vai Restaurar o Seu Casamento. Um espírito manso e quieto. Seja o adorno da esposa. Um homem coberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. 1 Pedro 3:4. Mulheres tempestuosas são comuns nos dias de hoje. Tempestuoso é definido como ofensivamente, barulhento e insistente. Isso não é somente aceito, mas também encorajado através de nossas mídias. Infelizmente, atualmente, esse comportamento também tem influência na igreja e nos cristãos, e de assustar que a taxa de divórcio seja maior na igreja do que a taxa entre os não cristãos. Uma mulher com espírito manso e quieta é chamada de capacho. É dita a ela que seu marido não a respeitará se ela mesmo não se impuser. Maridos até mesmo dizem às suas esposas que elas devem lutar e defender a si mesmas, e ao mesmo tempo dão entrada no divórcio e ficam a outra mulher. Deus diz que o espírito manso é quieto, é precioso para ele e o único caminho em direção à cura e à restauração. De qualquer forma, quando o marido se desvia da verdade e cai em pecado, você ouve cristãos, até mesmo pastores, aconselharem a esposa e agirem com um amor difícil, embora seja antibíblico e destrua casamentos. Além do mais, isso resulta em um coração endurecido, que inevitavelmente resultará numa esposa sem vontade ou incapaz de perdoar seu marido. Somente o coração de carne, um coração quebrantado, é capaz de realmente perdoar. Nesse capítulo, buscaremos a verdade a respeito do chamado amor difícil e da cura que vem através do perdão. Amor difícil? O amor é paciente. Deus nos dá uma descrição do amor. Vê se consegue achar a palavra difícil ou qualquer palavra similar. O amor é sofredor, paciente, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbe-se, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga a injustiça, não folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não falha. 1 Coríntios 13:4-8. Esse versículo prova que há lugar para o amor difícil no casamento, de ambos os lados. O amor que Jesus viveu é para o qual nos chamou. É difícil de viver, mas nunca difícil em resposta ao outro a quem amamos. Isto eu vos ordeno. Outra frase popular na igreja atualmente é: o amor é uma escolha. Leia comigo o seguinte versículo para ver se Deus diz que podemos escolher amar. Ou Deus nos ordena que amemos, como imitadores de Cristo. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. João 15:17. Temos sim uma escolha de obedecer o seu comando ou não. Isso não é exatamente o que os psicólogos cristãos estão dizendo, é? Ame seus inimigos. Nossos amigos encorajam-nos a protegermos a nós mesmos, ou a não amar aqueles que nos difíceis de amar, que são difíceis de amar. Devemos amá-los ou não? Mas a vós que isto talvez digo: amai a vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei aos que vos maldizem, e orai pelos que vos caluniam. Lucas 27:28. Nessa passagem, Deus é até mais claro. Ele te admoesta aqueles que só amam aos que são amáveis. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem publicanos também os mesmos? Mateus 5:44-46.
dê lugar à ira de Deus. No livro que diz para sermos difíceis com nossos maridos, é dito para confrontarmos, causarmos uma crise. Em outras palavras, temos que tomar o assunto em nossas próprias mãos. O que Deus nos instruiu a fazer? Alegrai-vos na presença, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Abençoai os que vos perseguem, abençoai-os e não amaldiçoais. A ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens. Se for possível, quanto estiver em vós, tende paz em todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Romanos 12, 12 e 19. Não ameaçava. Você pode se perguntar: por que devo suportar tanto sofrimento, nem ter a satisfação da vingança? Leia a explicação de Deus para o seu sofrimento. Porque para isso sois chamado, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo para que singais as suas pisadas. Quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele Deus que julga justamente. 1 Pedro 2, 21. Bem-aventurados são os mansos. Se você não tomar o assunto em suas próprias mãos e esperar confiantemente em Deus, os outros, até mesmo cristãos, dirão que você é um capacho. Entretanto, deixe-me lembrar-lhe que quem Jesus disse que são bem-aventurados? Bem-aventurados os mansos, porque eles herderão a terra. Mateus 5,5. Jesus escolheu entregar sua vida e permitir que seus inimigos o ferissem. Devemos seguir seus passos ou não? A justiça de Deus. As pessoas podem até lembrar-lhe de quanto Jesus derrubou as mesas do templo. Vão usar esse exemplo para dizer que você tem o direito de ficar com raiva dos outros. Deus diz que Ele é um Deus ciumento. Podemos ser ciumentas também? Portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para vir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Tiago 1,19. Para que você não faça o que quer. Quando tivermos um impulso para fazer ou dizer alguma coisa que não seja gentil a alguém, então estamos andando na carne e não no espírito. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne, e esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas o fruto do espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperanças. Gálatas 5,16. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira lhe fazeis vós também. Lucas 6,31. A benignidade de Deus é um engano. Pensar que confrontar e ser indelicada e dura vai fazer a outra pessoa se arrepender. Se isso funcionasse, por que Deus usaria benignidade para nos conduzir ao arrependimento? Pecadores não se voltam em direção a Jesus porque pensam que serão criticados aos castigados, não é? Ou desprezas tu as riquezas da sua benignidade e paciência e longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento. Romanos 12, 14. Não acho que você pode agir com mansidão com seu marido, mas agir terrivelmente com seus filhos, parentes ou colegas de trabalho. Deus está vendo e Ele é o único que converterá o coração do seu marido. Nada está oculto para Ele. Não nos esquecemos de que Ele está olhando nossos corações. Dessa forma, mesmo se você tentar controlar sua raiva, Ele está olhando mais profundamente. Você deve morrer para si mesmo. O Ministério da Reconciliação. Devemos ser embaixadoras de Cristo na reconciliação. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós as palavras de reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamos-vos,
pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Coríntios 2, 5, 18. Para que você seja tentada também. O seguinte versículo é uma advertência para quando não somos mansas com outros que pecaram contra nós. Irmãos, se algum homem chegasse surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando para ti mesmo, para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, assim cumprirei as leis de Cristo. Gálatas 6. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade. Muitas mulheres ficaram tão felizes ao verem seus maridos receberem o que mereciam, quando Deus os puniu com dificuldades financeiras ou outras provações. Então, viram a situação de seus maridos serem transformados para o melhor. Porque isto acontece quando cair o teu inimigo, não te alegres, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que, vendo o Senhor, seja isso mal aos seus olhos, e desvie dele a sua ira. Provérbios 24, 17. Praticantes da palavra, é importante que nós aprendamos a verdade e concordemos com o que lemos na Bíblia, mas não devemos parar por aí. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes. Enganai-vos com os falsos discursos, não sendo ouvinte esquecidíssimo, mas fazedor da obra. Esse tal será bem-aventurado no seu feito. Tiago 1:22. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O engano dos homens abomináveis. Deus adverte-nos de que não devemos ouvir ou seguir pessoas que digam algo contrário à palavra de Deus. Por isso, amados, guardando essas coisas, procurai que dele sejais achados imaculados, irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade do nosso Senhor. Como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dada. Falando disto, como em todas as epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indultos e inconstantes torcem, e igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Vós, portanto, amados, sabendo disso de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais justamente arrebatados, e descai da vossa firmeza. Antes crescei na graça e conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Amor difícil é errado e contradiz totalmente os ensinamentos do exemplo de Jesus. Ao invés disso, vamos aprender de Jesus, que descreve assim como manso e humilde de coração. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Encontrareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Mateus 11, 29 e 30. Perdão. Somente uma mulher que é mansa e quieta pode perdoar seu marido. Entretanto, muitas mulheres têm sido enganadas e não perdoam seus maridos, porque não entendem completamente as graves consequências da sua falta de perdão. Vamos pesquisar as escrituras para ver o que Deus diz sobre perdoar os outros. Eis algumas questões que devemos perguntar. Por que devo perdoar meu marido e as outras pessoas envolvidas? Resposta: Cristo também lhe perdoou. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoai-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Efésios 4:32. O precioso sangue da aliança. Jesus derramou seu sangue para o perdão de pecados, até mesmo o pecado de seu marido. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com o sangue. E sem derramamento de sangue não há remissão, perdão. Hebreus 9:22. Porque isto é o meu sangue, o sangue da aliança do Novo Testamento, que é derramado por outros, por remissão dos pecados. Mateus 26:28. Reafirme seu amor por ele, para aliviar o pesar do ofensor. Deveis antes perdoá-los e consolá-lo, para que tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Por isso vos rogo que confirmeis para que ele e vosso amor.
Não permita que o inimigo ganhe a vantagem sobre nós. Satanás pode usar a falta de perdão contra você para ganhar vantagens. E a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, por amor de vós, o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás, porque não ignoramos os seus ardis. Nosso Pai não perdoará seus pecados. Deus disse que não nos perdoaria se não perdoássemos aos outros, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6:14. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se de coração não perdoares cada um a seu irmão e as suas ofensas. Mateus 18:35. Questão: mas o ofensor não deve estar arrependido para que eu perdoe? Pai, perdoar-lhes aqueles que crucificaram a Jesus nunca pediram perdão, nem estavam arrependidos pelo que estavam fazendo ou pelo que fizeram. Se nós somos cristãos, somos imitadores de Cristo. Dessa forma, devemos imitar seu exemplo. E dizia Jesus: Pai, perdoe-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23:24. Quando Estevão estava sendo apedrejado, ele clamou pouco antes de morrer: Senhor, não lhes impute esse pecado. Atos 7:60. Você pode fazer menos do que isto? Questão: mas com que frequência Deus espera que eu perdoe? 70 vezes 7. Muitas mulheres exclamam: mas meu marido fez isso comigo antes, durante todo o nosso casamento. Quando Pedro perguntou quantas vezes ele deveria perdoar, Jesus disse: não te digo que é até 7, mas até 70 vezes 7. Mateus 18:22. Isso é 490 vezes para as mesmas ofensas. Não lembre nunca mais. Perdoar significa realmente que esquecerei aquele pecado, mesmo numa discussão, mesmo no divórcio, porque lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. Jeremias 31:34. Assim como está longe o Oriente do Ocidente, assim afasta de nós os nossos transgressões. Salmo 103:12. Não tornando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por nossa herança alcancei as bênçãos. 1 Pedro 3:9. Esteja preparada. Satanás tentará trazer antigas transgressões em sua mente, mesmo que você tenha perdoado. Muitas mulheres cujos maridos foram infiéis vivenciaram flashbacks, mesmo após seus maridos voltarem para casa, quase como um trauma de guerra espiritual. Elas diziam que precisavam perdoar continuamente, às vezes diariamente. Questão: como posso perdoar da forma como Deus me pede para fazer em sua palavra? Somente Deus pode ajudá-la a perdoar. Você deve humilhar-se e pedir que Ele lhe dê a graça. Quem pode perdoar pecados senão Deus? Marcos 2:7. Peça, não tendes porque não pedis. Tiago 4:2. Peça a Deus que perdoe seu marido através de você enquanto clama a Ele. Para mais ajuda sobre como você pode realmente perdoar seu marido, peça a Deus. Deus dá graças aos humildes. Como consiga a graça que precisa? Revestíveis da humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graças aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que seu tempo vos exalte. 1 5:5. Abateu seu coração. Como posso ganhar a humildade? Porquanto se rebelaram contra as palavras de Deus e desprezaram os conselhos do Altíssimo. Portanto, lhes abateu o coração do trabalho. Tropeçaram e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia e os livrou das suas dificuldades. Salmo 107. Mas quanto a mim, humilhava a minha alma com um jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. Salmos 35. Algumas vezes poderá ser através de uma enfermidade que Ele aquietará e humilhará você. Não lute contra isso, é Deus operando.
vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Quando preciso perdoar aqueles que me feriram, não devo sentir-me convencida disso primeiro? Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, e aí te lembrares do que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem apresenta a tua oferta. Mateus 5, 23. Se você não perdoa alguém, especialmente seu marido, você deve pedir perdão. A amargura. Não perdoar alguém gera amargura. A definição de amargura é veneno. Toda amargura é ira e cólera. Sejam tiradas dentro de vós. Efésios 4:31. Não perdoar alguém é corrosivo para você mesmo, não para outra pessoa. O coração conhece a sua própria amargura. Provérbios 14:10. Porventura não esquadrinhará Deus isso? Pois ele sabe os segredos do coração. Salmos 44:21. Um irmão ofendido. Esteja certa de que você siga as diretrizes bíblicas. Ouvi muitas mulheres dizerem que as coisas ficaram piores quando pediram perdão, ou que isso não causou nenhuma melhora. Ou posso falar por experiência. Às vezes, quando pedi perdão para alguém, declarei isso da forma errada e ofendi ainda mais a outra pessoa. O irmão ofendido é mais difícil de conquistar do que uma cidade forte, e as contendas são como ferrolhos em um palácio. Provérbios 18:19. Para agradar os homens. Tenha em mente que você pode enganar seu marido, mas Deus conhece suas motivações e seu coração. O Senhor olha por o coração. 1 Samuel 16:17. Na sinceridade de vosso coração, como um Cristo, não servindo à vista, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Efésios 6:5. Toda palavra em vão. Prepare todas as palavras que você irá dizer. Toda palavra que você disser deve ser escolhida cuidadosamente. O tolo não tem prazer na sabedoria, mas só em que se manifeste aquilo que agrada o seu coração. Provérbios 18:2. Mas eu vos digo que toda palavra ociosa, em vão, que os homens disseram, hão de contar no juízo final. Mateus 12:36. Tente escrever o que você irá falar. Então leia em voz alta o que escreveu, colocando-se no lugar da outra pessoa e ouvindo do ponto de vista dela. Isso soa como acusação. Peça a Deus para colocar as palavras certas em sua boca e falar através de você. Muitas palavras. Na multidão de palavras não falta pecado, mas o que modera os seus lábios é sábio. Provérbios 10:19. Apenas diga o que você fez. Não comece a frase como tipo: quando você fez isso, bem, então Ele não ameaçou. Se a outra pessoa começar a atacá-la, não abra sua boca, exceto se houver algo para concordar, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava. Cada palavra. O filho pródigo preparou suas palavras após sua decisão de voltar para casa. Levantar-me-ei e irei até com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, peguei contra o céu e perante a ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus jornaleiros. Lucas 15:18. Garanto que suas palavras sejam doces e suaves toda vez que tiver a oportunidade de ver ou falar com seu marido. Lembre-se, a doçura dos lábios aumentará o ensino. Persuasão. Provérbios 16:21. As palavras suaves são favos de mel, doces para a alma e saúde para os ossos. Questão: como posso ter certeza que realmente perdoei? Você saberá e terá confiança de que realmente perdoou quando seus pecados e fraquezas saltarem aos seus olhos de forma tão grande que será incapaz de ver os pecados, as fraquezas do seu marido. Você estará cega para suas falhas passadas, presentes e futuro. Quando as mulheres escrevem ou falam sobre tudo que seus maridos estão fazendo errado, então eu sei que estão longe da restauração. Muitas que têm buscado a restauração não veem nenhum progresso, porque falharam em assumir a responsabilidade completa pelos pecados cometidos no deserto que causaram a separação, o divórcio ou o adultério. Elas erroneamente querem dividir a sua parte nisso.
o que é para a sua própria destruição. Jesus assumiu a responsabilidade completa e suportou todos os nossos pecados. Nós também devemos assumir tudo e suportar tudo. Então, como crentes, podemos buscar o Senhor e deixar os pecados do casamento aos pés da cruz, sabendo que o débito já foi pago. Também, se você ainda está irritado com seu marido, diz, faz ou não faz, ou pior, se você fica com raiva, então você não o perdoou. Raiva é uma condição mortal do coração, que aparece numa provação. Compromisso pessoal. Desejar e esforçar-me para ser mansa e quieta, baseado no que aprendi da palavra de Deus. Comprometo-me a fazer tudo o que aprendi, ao ser rápida para ouvir e tardia para falar, a perdoar aqueles que me ofenderam e fazer o que puder para reconciliar-me com os que me ofendi. Que Deus esteja com vocês. Logo, logo vamos postar aqui o próximo capítulo, capítulo 10. Ele inclina o coração. Que a paz de Cristo esteja com vocês.